Felipe tá por aí, não? Não sei por que de repente ele saiu. Não sei se deu algum problema. Bom, vamos lá. Deixa eu botar o PowerPoint aqui. Suponho que você esteja com o PowerPoint na tela aí. Se não tiver, alguém liga o microfone e grita aí. Bom, então hoje nós vamos para a nossa quarta sessão, nossa quarta aula. O tema, o que a gente vai conversar um pouco hoje é terminar um tema que a gente não deu conta na última aula, que é a questão da industrialização antes de 1930, então, os debates da industrialização antes de 30, que eu queria conversar agora no início com vocês, e depois voltar à economia pós-30, né, pós-revolução de 30, olhar, vamos dizer assim, dar uma visão mais geral dessas transformações que estão acontecendo no pós-30. Na verdade, a gente já teve uma sessão onde a gente conversou um pouco sobre esse pós-30, a partir principalmente da visão dos furtados, do chamado deslocamento do centro dinâmico. E a ideia hoje é continuar ainda com esses autores mais estruturalistas e a gente ter uma ideia do que esses autores chamam de uma industrialização por substituição de importações, né? Então, a ideia é de que a partir de 30, então, a gente tem uma série de mudanças, né? E dentro dessas mudanças, a gente teria, vamos dizer assim, uma industrialização que tem duas vertentes, né? Duas formas de você olhar. Se você pega, principalmente, autores mais nacionais, brasileiros, se dá muita ênfase à ISE, né? A industrialização por substituição de importações, e esse é um tema que muitas vezes cai na prova, então a ideia é dar uma olhada nessa ISE a partir, principalmente, do texto da própria Conceição Tavares, que define substituição de importações, discute um pouco. E a outra forma de ver essa industrialização, que vai dos anos 30 ou do pós-Segunda Guerra até os anos 60, para alguns até os anos 70, você também tem a ideia de uma industrialização liderada pelo Estado, um state-oriented, uma industrialização, enfim, comandada pelo Estado, por um Estado desenvolvimentista, alguma coisa desse tipo. Né? Então, a ideia é a gente também olhar um pouco essa ideia de Estado desenvolvimentista, essa construção desse aparelhamento do Estado a partir também de hoje. Então, hoje a gente, de novo, vai fugir um pouco daquelas aulas mais de política econômica, né, o que aconteceu em 1933, o que aconteceu em 1934, o que aconteceu em 1935, né, e ficar mais, vamos dizer assim, numa aula, vamos chamar assim, uma espécie de uma aula mais teórica. Né? No primeiro momento, discutir um pouco, então, como os debates em torno da industrialização anterior a 30, principalmente, fazer algum overview mais geral sobre esse período, e depois entrar no período de 30 com duas ou três discussões mais teóricas. Vou tentar definir um pouco também o que vários autores chamam de populismo, apesar disso não ter tido muito impacto nas provas da ANPEC, e entrar em dois outros aspectos mais fortes, que é, então, a ideia da substituição de importações e do desenvolvimentismo, ou do Estado desenvolvimentista, para terminar um pouco a aula de hoje. Né? Então, esse é um pouco o nosso roteiro de hoje. Então, começando pela chamada industrialização anterior a 1930, eu vou aqui usar o texto que a gente tinha se referido na aula passada, né, o texto do Susiga, mesmo que ele não esteja na lista dos textos da prova, eu acho que é o texto mais simples de ser lido,
que resume um pouco, não, resume bem, vamos dizer assim, as posições, talvez seja já um texto talvez um pouco datado, tá certo? Um pouco antigo, tá certo? Mas nada assim de tão relevante. Algumas coisas eu vou chamar a atenção, mas tem surgido muito nessa discussão posterior que tenha causado grandes mudanças nas interpretações. Então, esse texto, acho que do Suziker, ele é bem interessante, ele resume bem as posições. Depois ele vai tratar, vamos dizer assim, dos períodos. Um desses períodos a gente já viu, que é justamente a crise de 30, quando a gente falou um pouco do debate entre o Pelais e o Furtado sobre a industrialização na década de 30, né, principalmente na primeira metade da década de 30. A gente se referiu também ao texto do Wilson Suziker, né? É o primeiro capítulo do livro A Indústria Brasileira, que está sendo usado aqui, né? Então, se a gente seguir esse capítulo, né, aqui só tem algumas questões antes de entrar, né, essa é uma questão recorrente na prova da ANPEC. Na verdade, a prova aberta vocês podem ver aí durante 3 anos seguidos, praticamente, mais forte. Faz tempo que não cai na parte aberta da prova da ANPEC. Né? Tem caído questões mais específicas na parte de falso verdadeiro sobre essa discussão sobre industrialização anterior a 30. Então, se a gente seguir o texto do Suziker, né, o Suziker vai dizer o seguinte, certo? Existiu um grande debate em torno da questão de como se deu a industrialização, se é que ela existiu, né? Enfim, pode ser que sim, lógico, anterior a 30. Né? Então, na aula passada, a gente tinha conversado um pouco sobre a interpretação justamente do Furtado, sobre o que ocorreu na década de 30, né? E ele se refere ali, né, de que na década de 30, principalmente no início da década de 30, a indústria, o mercado interno, em especial a indústria no Brasil, ela se aproveita de uma certa capacidade ociosa que existia ali em 1930, 1931, se aproveita dessa capacidade ociosa e nos primeiros anos ela vai ocupar essa capacidade ociosa para depois, com investimentos novos, etc., ampliar a capacidade produtiva na indústria a partir de 33, 34. Né? E a grande pergunta que fica no livro do Furtado é de onde veio essa capacidade ociosa que quase que de repente, vamos dizer assim, aparece em 1930. Né? Então, você vai folhear o livro do Furtado para trás, é óbvio que você vai encontrar algumas referências à indústria, né? Uma questão sempre importante, as manufaturas dentro do livro do Furtado, quando é que, por que elas não surgiram, ele já faz a discussão, por exemplo, no final da mineração, de por que não teria dado ali um impulso em direção às manufaturas naquele período, né? E depois ele vai falando, vamos dizer assim, de algumas coisas, como o crescimento do mercado interno, como isso é importante, já tinha sido importante na época da mineração, só que esse mercado interno não se sustenta, né? No pós-mineração, e com o advento, então, da mão de obra assalariada, a gente também tem novamente um crescimento novamente do mercado interno, e com base nesse mercado interno, então, há a possibilidade de uma diversificação produtiva no país e o crescimento da indústria. Mas fora essas referências um tanto quanto esparsas, etc., você não tem efetivamente uma discussão mais elaborada no próprio Furtado sobre como teria ocorrido essa industrialização à qual ele se refere, ou pelo menos ele refere a existência dessa capacidade ociosa quando ele está falando já, então, nos anos 30. E isso repercutiu, inclusive, na própria historiografia, certo? Quer dizer, muita gente, então, também começou a se perguntar de onde teria vindo essa capacidade ociosa que existia, segundo Furtado, em 1930. Né? E a partir um pouco dessa discussão, é óbvio que você tem discussões anteriores à do Furtado, mas em torno dessa discussão e em torno da própria posição do Furtado sobre o que aconteceu nos anos 30, vai se estabelecer uma primeira
controvérsia, vamos dizer assim, uma primeira discussão muito parecida àquela discussão do Furtado com o Pelaez sobre os anos 30, vai acontecer uma discussão na historiografia sobre o que aconteceu antes dos anos 30. Né? E essa discussão envolve as duas primeiras interpretações que estão aí, que são as duas primeiras interpretações do Susy, né? A chamada teoria dos choques adversos, que no fundo é pegar a explicação que o Furtado dá para o que aconteceu em 30 e jogar para trás, fazer dessa explicação dos anos 30 uma interpretação teórica, vamos dizer assim, isso valeria o tempo todo, ou seja, na crise dos anos 30, certo? Que a indústria tem o seu salto, que a indústria tem o seu crescimento, né? Então, daí a ideia de choque adverso, né? E vai ser contraposta, então, por uma outra visão, certo? Quer dizer, de que a industrialização, na verdade, foi induzida pela própria expansão do café, pela própria expansão das exportações. Né? E teria, então, acontecido uma espécie de um debate entre essas duas teses, que marcou, então, teria marcado os anos 50, 60, 70, vamos dizer assim, na historiografia brasileira. Né? Já nos anos 70, certo, há uma certa, vamos dizer assim, um esgotamento um pouco dessa controvérsia, algumas pessoas começam a sair fora, etc., e começa a surgir uma série de novas discussões que vai dar origem à famosa e talvez mais importante tese dessa industrialização até hoje, que é a ideia do capitalismo tardio desenvolvido pelo pessoal da Unicamp. Eu esqueci de dizer, né, a segunda vertente, certo? Tem principalmente o Warren Dean como seu principal articulador, vamos dizer assim. A tese do capitalismo tardio, né, basicamente ligada ao pessoal da Unicamp, certo? O Sérgio Silva, de um lado, certo? Ao João Manuel, do outro lado, ao próprio Wilson Cano, recentemente falecido, infelizmente. Então, aqui você tem, vamos dizer assim, uma espécie de uma arrematada, vamos dizer assim, final, depois de uma discussão nos anos 50 e nos anos 60, a partir dos anos 70 e nos anos 80 se consagra a tese da Unicamp do capitalismo tardio. Certo? E, grosso modo, eu diria um pouco, ela encerra um pouco as discussões, a tese com alguns reparos aqui, a colar sobre algumas posições, talvez, do João Manuel, do Wilson, ou do Sérgio Silva, ou de um ou outro, assim, mas, vamos dizer assim, é a visão que mais ou menos prevalece hoje, com algumas, talvez sendo o uso mesmo linguajar, no uso mesmo receituário teórico, etc. O Suziga, ele talvez seja um pouco bonzinho, certo? Quer dizer, ele coloca uma quarta interpretação, que ele diz que é a ideia da industrialização como tendo sido promovida intencionalmente pelo governo durante a Primeira República, durante esse período anterior a 30. Na verdade, o que você tem aqui, certo? Ele está se referindo basicamente a um texto na época, casal Verziani, certo? Quer dizer, hoje Verziani e Oliveira, certo? Quer dizer, que propõe uma discussão sobre o papel do governo nessa industrialização. Eu acredito que talvez o Suziga exagere colocar na verdade é um texto, certo, com uma proposta de interpretação que é questionado, o próprio Suziga questiona várias das ideias que estão ali, né? Então, talvez eu acho que tem um certo exagero dessa ideia, né? De colocar esse texto do Verziani no mesmo pé de igualdade das outras interpretações. Né? De qualquer maneira, existe uma discussão que a gente vai fazer aqui no final sobre qual é o papel do governo nessa industrialização anterior a 30. Né? Então, a ideia é que nessa aula a gente acompanhar principalmente as três primeiras e fazer essa discussão sobre o governo ao final. Né? Então, se a gente começar pelo esse debate inicial, clássico dos anos 30, né, debate inicial clássico dos anos 60, vamos dizer assim, sobre a industrialização anterior a 30, né, então a gente tem o problema básico da discussão aqui é qual é a relação entre a expansão da cafeicultura, ou a crise da cafeicultura, e a industrialização do país. Né? Qual é
até onde, vamos dizer assim, essa ideia, né, do Furtado sobre os anos 30, de que foi na crise da cafeicultura que eu possa imaginar a expansão da industrialização, né? E a partir disso, então, se estabeleceu um debate para trás, né, usando uma série de argumentos, então, também teóricos, empíricos, que, da mesma maneira que a controvérsia do Pelais com o Furtado tem um iminente aspecto político, tem uma iminente discussão política por trás, certo? Então, não é um debate também sem motivações, vamos dizer assim, diferentes. Então, até que ponto foi na crise das exportações que a indústria se desenvolvia ali durante a Primeira República, certo? Ou, ao contrário, foi na época da expansão das exportações, e essa expansão das exportações que garantia as condições para a própria industrialização, né? Então, você tem a teoria dos choques adversos, que vai, vamos dizer assim, repetir a ideia do Furtado para trás, né? A industrialização, então, é uma resposta às dificuldades que a gente encontra na economia exportadora, né? Principalmente a dificuldade que eu tenho de importações nesses momentos, né? Então, quando a economia cafeira está em crise, você tende a ter um problema no balanço de pagamentos, e essa balanço de pagamentos se traduz em uma certa dificuldade de importações, e essa dificuldade de importações acaba tendo, vamos dizer assim, incentivando a industrialização interna. Essa é a visão mais genérica da ideia de choques adversos, né? Então, por que o café está em crise? Excesso de oferta, crise internacional, guerra, geado. Geado não é crise internacional, mas enfim. Então, a indústria ela vai crescer justamente nos momentos da crise da economia cafeira. Então, para essas pessoas, existe uma relação inversa entre café e indústria. Quando o café vai bem, a indústria vai mal. Quando o café vai mal, a indústria vai bem. E por que quando, então, o café vai mal, a indústria cresce, qual é o argumento, certo? O primeiro argumento a gente já esboçou, certo? Quando o café vai mal, né, eu tenho problemas nas exportações, né? Basicamente, você ir mal o café significa dificuldade com exportações. Então, nessa hora, eu tenho um problema no balanço de pagamentos, né? Eu tenho falta de visas, eu tenho dificuldade em fechar o balanço, enfim. E normalmente o governo também ali age nesses momentos de crise, né, e com alguma medida, vamos dizer assim, de corte das importações. Então, seja não tenho divisas para importar, seja o governo impõe desvalorizações de câmbio, aumenta a tarifa, enfim, de alguma maneira, essa crise do setor exportador, ele acaba protegendo o setor industrial, dado que eu passo a diminuir as minhas importações. Então, essa diminuição da minha importação significa que eu tenho uma concorrência interna no país menor dos produtos importados. Isso é uma proteção ao desenvolvimento da indústria interna. Um outro aspecto também da crise do setor exportador que é ressaltado é que, nesses momentos da crise do setor exportador, diminui a rentabilidade ou a lucratividade do setor cafeeiro, ou desse setor exportador, né, que também é um argumento do Furtado nos anos 30. Né? E essa diminuição da lucratividade da cafeicultura, se você fazer uma ideia de lucratividade relativa em relação ao setor industrial, a lucratividade relativa da indústria aumenta, o que pode, de certa maneira, atrair capitais, atrair interesses em direção ao setor industrial, atrair investimentos no setor industrial, dada a melhor lucratividade relativa em relação ao setor exportador. Né? E nos momentos contrários, você tem o inverso. Né? Se o café vai indo bem, tá certo? Eu tenho dinheiro, eu tenho reservas, eu tenho dívidas, não, eu tenho divisas, perdão, né? E nessa hora, então, eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer importações, o governo também dificilmente impõe essas dificuldades, então é uma época de fácil importação de bens, né, que concorrem, então, com os bens da indústria nacional e, enfim, essa concorrência é um desestímulo à indústria interna. Né? Da mesma maneira que o outro argumento, na época, se o setor exportador está indo bem, a lucratividade do setor cafeiro está indo bem, de novo, a lucratividade relativa da indústria deve estar diminuindo, que atrai menos, enfim, investimentos, etc. Então, basicamente, esses são os argumentos, certo? Então, os argumentos até existem. O duro é você achar gente que diga isso, certo? Quer dizer, né?
Duro é achar alguém que escreve isso, certo? Quer dizer, você tem... professor, mas o senhor falou do Furtado. Eu falei do Furtado para os anos 30. Né? E eu disse que o Furtado, para trás de 30, tinha feito umas referências esparsas sobre a indústria. Né? É difícil você pegar o Furtado e ler a própria tese de choques adversos para períodos anteriores a 30. Né? Então, o Furtado não profere a teoria dos choques adversos anteriormente a 30. Né? Existe, né, até ele fala que existe um crescimento industrial dentro da economia primária exportadora, que era insuficiente, né, mas crise para ele é um ponto de inflexão, é uma mudança, certo? Quer dizer, então, é difícil você atribuir a teoria dos choques adversos ao Furtado e você dizer, olha, como o Furtado disse isso que aconteceu nessa crise, nessa outra crise, naquela crise. Efetivamente, para a crise de 30, ele vai usar esses argumentos que a gente acabou de chamar a atenção. A Tavares, a mesma coisa, certo? Ela vai, lá no texto lá da submissão de importações, ela fala da submissão de importações, a submissão de importações, ela se move justamente a partir de choques, né? Então, essa industrialização vai se movendo com esses choques adversos, né? E mais ou menos com esse esquema. Mas ela também não diz isso para antes de 30, ela chama a submissão de importações depois de 30, né? Então, fica sendo como uma tese meio cepalina, sei lá, certo? Quer dizer, e você não vê muito isso, né, no autor escrevendo isso muito claramente. Tá por trás do Caio Prado, do Nelson Werneck. Pode ser, tá certo? Mas eu também posso ler diferente, tá certo? Quer dizer, tá no Roberto Simonsen. O Roberto Simonsen, efetivamente, ele tem uma questão importante, ele usa essa ideia de choque adverso para a guerra. Né? Ele tem a posição de que durante a Primeira Guerra Mundial há um crescimento da indústria. Então, é um momento de dificuldade das exportações agrícolas durante a guerra, e essa dificuldade das exportações agrícolas, então, tem um efeito positivo sobre as indústrias, e ele mostra como a produção industrial durante a Primeira Guerra Mundial cresce, dobra, etc. Né? Então, no fundo, essa teoria dos choques adversos, certo? Quer dizer, você pode ler em autores talvez, eu não vou chamar de menores, certo? Mas autores não tão importantes assim, certo? Quer dizer, como enfim, uma visão meio genérica sobre a industrialização, e é como se levasse, então, dos anos 30 para trás e vira isso uma grande teoria. Então, agora, quem constrói esses argumentos antes de 30 é o próprio autor da teoria contrária, vamos dizer assim, né? O pessoal da expansão da indústria, liderada pela expansão das exportações, né, principalmente o Werner Bayer, é como se ele estivesse construindo o seu inimigo, certo? Quer dizer, ele fala, olha, esses caras falam isso, esses falam aquilo, dizem assim, e aí vai lá e bate nos caras, certo? Quer dizer, né, parece você montando o João Bobo e batendo no João Bobo, certo? Quer dizer, mas quem é o João Bobo, certo? O Simonsen lá na guerra, certo? Aí o Warren Dean, ele vai falar do Furtado para 30, certo? Né? E vai dizer o contrário. E vai montar, vai construir uma interpretação diferente, fazendo a crítica à teoria dos choques adversos, sem que esse choque seja muito, muito forte. Então, se você tiver que se referir à teoria dos choques adversos e dizer de quem vem, quer dizer, normalmente é difícil de você atrelar um nome à teoria dos choques adversos enquanto teoria mesmo, o tempo todo. Né? Desde o início, a industrialização sempre lutou contra o setor exportador. Né? Até essa frase ainda o próprio pessoal do capitalismo tardio pode aceitar, mas que é sempre na crise, certo, que a indústria cresce, certo? Quer dizer, é difícil você dizer, certo? Normalmente isso vai estar sempre referido assim, né? As teses cepalinas, ou as teses estruturalistas, ou alguma coisa desse tipo, certo? Quer dizer, mas na historiografia mesmo é difícil você achar pessoas que citem 8 crises 8 talvez seja exagero, mas 2, 3 crises do café e mostra como a indústria ali se desenvolve, né? Então, dito isso, quer dizer, olhando para o outro lado, a liderança das exportações, né, a ideia de que a expansão da indústria é liderada pelas exportações de café,
Aqui os autores são mais claros, certo? Né? E eles vão ver, então, o inverso da teoria anterior. Né? Para eles, existe uma relação positiva, linear, positiva entre o café e a indústria. Ou seja, a indústria aqui, né, vista de uma forma abrangente, ou seja, é na expansão da cafeicultura que eu tenho o crescimento da indústria. E por que a expansão da cafeicultura te leva ao crescimento da indústria? Porque a expansão da cafeicultura leva à expansão do mercado consumidor no país, no Brasil. Né? A expansão da cafeicultura efetivamente leva ao aumento da capacidade de importação. Né? Mas isso, para esses autores, não é ruim, porque o que eles estão vendo nesse momento é que já que eu tenho a expansão do café e eu tenho divisas, é nessa hora que eu consigo importar o quê? Importar o quê? A máquina, importar equipamentos, importar matéria-prima, e aí ampliar a capacidade produtiva. Né? E eu tenho, na verdade, é nesse momento da expansão da cafeicultura que eu tenho lucro, né? Que eu tenho grana, que eu tenho dinheiro, justamente para fazer investimentos em outros setores. Então, os argumentos são um pouco diferentes aqui. E é na crise da cafeicultura, certo, que o mercado diminui, né, que eu não tenho capacidade de importar, portanto, eu tenho dificuldade de importar máquinas e equipamentos, eu tenho dificuldade de fazer investimentos, inclusive porque eu não tenho dinheiro. Né? Então, note que o argumento é diferente. Né? Agora, se você olhar bem o argumento, certo, quer dizer, você vai ver que, na verdade, nesses dois argumentos, talvez tenha até uma ideia diferente do que a gente chama de industrialização. Né? Então, a pergunta aqui, talvez interessante, seja o que é indústria? Né? O que é industrialização? Né? Quer dizer, o crescimento da indústria, mas o crescimento do quê? Da produção industrial ou da capacidade produtiva da indústria? Né? Eu diria que esse pessoal da teoria da liderança das exportações estão olhando muito mais, por exemplo, para investimento na indústria. Quando ele diz, olha, quando eu tenho café e eu tenho divisas e eu posso importar máquina, equipamento, ele está preocupado com o quê? Com investimento no setor industrial. Né? Enquanto que o Simmons, lá na guerra, eles, olha, parou as exportações, não tem dinheiro para fazer importação. Né? Não tem dinheiro para fazer importação, o que o pessoal aqui da liderança das exportações vai dizer, não tem dinheiro para investir na indústria. Mas aí o Simmons, você olha qual que é o dado que ele está pegando. Ele está pegando produção industrial, ele não está pegando investimento industrial. Né? Então, você está olhando uma questão diferente, talvez. Né? O pessoal, talvez, do teoria de choques adversos, está olhando mais a questão da produção da indústria, enquanto que o pessoal aqui da liderança das exportações está olhando mais para os investimentos no setor industrial. Então, você poderia dizer que, na época da expansão das exportações, os investimentos industriais, eles são possíveis porque eles estão olhando para o mercado que existe, né? Eles estão olhando, eles são possíveis de ser realizados porque tanto tem dinheiro, né? O dinheiro tem que vir de algum lugar, e esse dinheiro só pode vir de um lugar no Brasil. Né? Só tem um lugar para vir esse dinheiro, que é do café. Né? Ele vai ser, então, ser investido, né? E a máquina também, né, em geral, vem de fora, então eu tenho que ter divisas. Então, nesse momento das exportações indo bem, eu tenho divisas, eu tenho dinheiro, né, e eu tenho perspectiva, porque eu tenho mercado. Né? Então, é nessas horas que se fazem os investimentos da capacidade produtiva do setor industrial. Né? Só para a gente encerrar essa visão das exportações, é importante a gente destacar, certo? Por exemplo, o Warren Dean, a gente já disse que é a tese principal. Né? Agora, para o Warren Dean, você tem outros autores, né? O Robert Nichol é um grande defensor também dessa ideia. Mas existe, por exemplo, uma diferença entre o Warren Dean e o Robert Nichol. O Warren Dean também talvez exagere a sua visão e extrapola aquilo que ele está dizendo que aconteceu antes de 30 para 30. Né? Ele, o Warren Dean, a gente já disse, foi talvez o único historiador que jogou o jogo junto com o Pelaes naquela discussão que vai ter depois com o Furtado. Né? Então, o Warren Dean, ele vai dizer que, inclusive durante a primeira guerra, durante a crise de 30, você tem dificuldades no setor industrial. Né? Ele vai, de certa maneira, criticar o
Furtado da mesma maneira que o Pelasky tinha. Enquanto que o Robert Nicoll, por exemplo, ele aceita essas revisões furtadianas para os anos 30. Né? Então, a maior parte dos autores tem um pouco essa ideia, olha, talvez o que aconteceu antes de 30 seja diferente do que aconteceu em 30, certo? Quer dizer, eu não preciso transformar isso tudo numa grande teoria, certo? Quer dizer, né? Então, de qualquer maneira, tanto para o Nicoll como para o Warren G, o café promove a monetização da economia, o mercado consumidor, etc., uma coisa que o Furtado também concorda. Então, cria esse mercado para produtos manufaturados. Né? Eles vão insistir também que o próprio setor exportador vai criar mercados específicos do setor industrial, né? Desde, por exemplo, sacaria até as estradas de ferro, etc. Né? Esse café também ele vai ser responsável, por exemplo, por promover a imigração e aí trazer, vamos dizer assim, mão de obra além das divisas para fazer também as importações de insumos e bens de capital. Né? Então, esse grupo, vamos dizer assim, esse é um pouco o debate que existia nos anos 60, 50, 60, etc. A partir de um certo momento, certo, o debate continua, certo, mas essas visões mais extremadas, mais gerais, sobre todo o período, elas começam a ser afastadas. Aqui você tem uma frase clássica do Flávio Sais, que foi professor da FED de São Paulo, né, dizendo que em meados dos anos 60, a polêmica da industrialização entre choques adversos e industrialização induzida se esgotou. Você não pode mais defender explicações genéricas para todo o processo de industrialização. Né? E você começa a aceitar que, dependendo do momento, certos argumentos têm sua validade, e em outros momentos, outros argumentos têm sua validade. Né? E as duas teses, e é isso que vai ser importante, elas não são necessariamente exclusivas, mutuamente excludentes, vamos dizer assim. Né? Por que não são mutuamente excludentes, certo? Quer dizer, porque se você justamente imaginar, né, produção diferente de investimento, né, você poderia dizer, certo, que principalmente em momentos de crise, como é o início da década de 30 e como é o meio da guerra, certo? Quer dizer, são momentos onde eu uso uma capacidade produtiva que já existia, né, então eu aumento a produção durante esses momentos de crise. Né? Então, de fato, a teoria dos choques adversos tem alguma razão. Né? Durante a crise existe uma proteção, né? E eu aumento a produção por falta de importações. Eu tenho uma espécie de uma substituição de importações, de fato. Né? Mas eu estou usando uma capacidade produtiva que foi gerada em algum momento. E essa capacidade produtiva que foi gerada em algum momento, então, pode ser gerada no momento anterior, quando o café estava indo bem. Né? Quando o café estava indo bem, né, eu tive uma capacidade de importar máquinas, equipamentos, de fazer investimentos, né, e assim aconteceu. Né? Então, a parte da literatura, até antes um pouco das teses do capitalismo tardio, depois, por exemplo, você falou o nome aqui agora. O João Manuel, ele vai pegar um pouco essa ideia dos ciclos, vamos dizer assim, do café e associar com os ciclos da industrialização, né? Mas um pouco antes já começa a ideia, certo, que eu tenho momentos da industrialização que são momentos de investimento, de ampliação da capacidade produtiva, né? E que são seguidos talvez com momentos maiores de ampliação da produção, né? Como se tivesse uma escada, um ciclo, certo, onde grosso modo, não é exatamente assim, nem é isso que o João Manuel diz exatamente assim, mas só para a gente... você tem, então, como se fosse uma escadinha. Num determinado momento eu aumento o investimento, aumento a capacidade produtiva. Depois eu não aumento mais a capacidade produtiva, mas eu uso essa capacidade produtiva. Depois eu aumento de novo, depois eu uso de novo. Então eu tenho momentos de ampliação e de uso da capacidade produtiva que, grosso modo, estariam ligados
a momentos de crise e expansão da cafeicultura, ao contrário, momentos de expansão da cafeicultura com momentos de ampliação da capacidade produtiva na indústria e momentos de uso da capacidade produtiva pela indústria nos momentos de crise, são os momentos que eu tenho dificuldade, então, de fazer importações, que eu tenho a proteção e que eu tenho uma espécie de substituição do produto importado pelo produto doméstico, né? Então, quer dizer, já um pouco, né, nos anos 70, começa a se esgotar um pouco essa ideia de um contra o outro, nas duas teses brigando, você começa a reparar, certo, que, na verdade, muitos autores estão falando de industrialização de uma forma diferente, né? Um é investimento, outro é produção, e que essas duas coisas podem até se combinar, certo? Quer dizer, é óbvio que não é uma combinação perfeita, certo? Você tem, mesmo nos momentos de ampliação da capacidade produtiva, você tem aumento de produção também, certo? Quer dizer, agora, de fato, por exemplo, nos primeiros momentos, durante a guerra, se você olhar, a grande crítica, a primeira, né, que o Warren G faz ao Simonsen, né, ao Roberto Simonsen, é que nesse período não há investimentos no setor industrial, a não ser num setor ou outro pequeno, né? E é verdade, certo? Quer dizer, então ele tem razão. Então não há uma industrialização na Primeira Guerra Mundial. Né? O Simonsen, se ele pudesse, né, ele já tinha morrido, mas teria respondido: olha, não há um aumento, não há investimentos, né? A gente concorda, mas olha como há aumento da produção, né? Quer dizer, né? Olha como o aumento da produção, né? E aí o próprio Warren G poderia responder, falar, mas no final da guerra, esse aumento da produção para. Por que que para? Porque não tem mais capacidade produtiva, porque se esgotou a capacidade produtiva, se chegou no limite da capacidade produtiva. Então, efetivamente, aí precisava de novos investimentos, e esse só vem depois da guerra, quando o café volta a gerar divisas e ter capacidade de importar, né? Então, a gente tem aí que um pouco relativizar essas teorias, certo? Até porque uma delas não é exatamente uma teoria, né? E mesmo a ideia de industrialização liderada pelas exportações, certo? Tem lá um pouco seus problemas, certo? Tem alguns momentos que ela tem dificuldade de explicar, como os anos 30. Certo? E uma outra, então, isso um pouco em relação a esse debate inicial, né? E quando a gente está indo, então, em direção ao trabalho da Unicamp, certo? Quer dizer, além de um certo, vamos dizer assim, vamos usar a palavra aqui, né, um certo saco cheio sobre essa discussão dos economistas chatos para saber se o café ajuda ou atrapalha, né, se é na industrialização, se o câmbio, se é aquilo, né? Então você vai se preocupar com a industrialização de uma forma diferente, né? Vamos olhar o desenvolvimento industrial de uma forma um pouco diferente, né? Vamos olhar o desenvolvimento da indústria dentro do processo de constituição do capitalismo no Brasil, certo? Ou usando um outro linguajar, talvez, tá certo? Quais são as condições sociais da industrialização? Né? Como é que essa industrialização se deu? Né? Como é que se formou o capital industrial? Certo? Da onde vêm os trabalhadores? Né? Como se monta o mercado, né, consumidor? Então, eu não sei até onde vocês estudaram em história econômica geral, certo? Mas nessa época começou a ser muito usado, até hoje se usa muito um livro de um cara chamado Maurice Dobb para estudar a história econômica geral, né? História econômica geral 1. E esse livro do Maurice Dobb é a formação do capitalismo inglês, no fundo. Certo? Tem várias outras coisas. O livro chama Evolução do Capitalismo, mas é a formação do capitalismo. Porque é só quase que no último capítulo que ele fala da Revolução Industrial. No capítulo anterior, ele fala dos enclosures e da formação do mercado de trabalho. E ali está definido, vamos dizer assim, um capitalismo a partir da ideia de salário, etc. Né? E nesse livro, certo? Quer dizer, não sei se vocês estudaram, eu cheguei a ser professor usando esse livro e estudei usando esse livro. Né? Ele é meio chato, né? Quer dizer, mas cada capítulo dele, ele um pouco responde a essas questões das condições sociais da industrialização.
né? Tem lá os capítulos com feudalismo e tal, mas, enfim, tem uma discussão da formação do mercado, tem uma discussão da formação do capital, de como esse capital vai para o setor industrial, o capítulo sobre o mercado de trabalho, sobre os enclosures ingleses, a formação do mercado de trabalho, etc., a Revolução Industrial, etc., as condições técnicas, etc. E é isso que esses autores estão querendo olhar para o Brasil. Falei, como é que se deu esse processo aqui no Brasil? Como é que se formou o mercado de trabalho? Como é que se formou a burguesia industrial? Qual é a origem do capitalismo industrial? Do capital industrial? Quem são os capitalistas industriais brasileiros? Quem são os industrialistas brasileiros? Então, sai um pouco fora daquelas discussões anteriores e você vem para essas discussões sobre, então, essas condições sociais da industrialização. E aí vai aparecer, então, o pessoal, principalmente da Unicamp, já a própria Tavares vai também colaborar já nos seus textos mais para frente, na sua carreira, certo? E eles vão, enfim, vão buscar essa nova periodização um pouco que a gente tem na historiografia brasileira. Até então, certo? Até a Furtado, vamos dizer assim, a economia brasileira, com a CEPAL, era muito simples, era AT-DT, antes de 30, depois de 30. Então, economia exportador até 30, depois de 30, uma economia industrial, moderna, se você dá o nome que você quiser. E o pessoal da Unicamp falou, não, 30 é um momento importante, não estou dizendo que não, mas você tem pontos importantes anteriores a isso na formação do capitalismo brasileiro. Eles vão ver o capitalismo brasileiro sendo formado, vamos dizer assim, talvez, em alguns momentos importantes. É óbvio que a questão do fim do trabalho escravo é um momento chave, mas, por exemplo, a formação de um país, a independência brasileira é outro momento chave, independente se a independência foi em 1808, em 1822, em 1831, em 1844, enfim, esse processo de independência que permite a acumulação de capital dentro do território brasileiro, permite uma acumulação nacional de capital, é um momento fundamental para separar o que é a economia colonial de uma economia nacional. Mesmo que essa economia nacional ainda não possa ser uma economia capitalista, porque vive com um trabalho escravo, etc. Aí, então, fim da escravidão, eu já posso começar a falar de uma economia que está indo em direção ao capitalismo, certo? Quer dizer, e é nessa fase, vamos dizer assim, já transitando, então, para uma mão de obra nacional, ou para uma mão de obra livre, perdão, que eu tenho, enfim, a origem do capital industrial, que nos anos 30, como diz o Furtado, certo? Nesses anos 30, é um momento importante, certo? Porque é um momento onde a indústria ganha liberdade em relação à agricultura, certo? Mas eu não posso esquecer essa outra história, certo? Quer dizer, e só para chamar a atenção, a palavra capitalismo tardio, certo? Quer dizer, vem, vamos dizer assim, de uma visão gerschenkoniana, talvez, certo? Quer dizer, a palavra capitalismo tardio é usada por vários autores, ela pode ser usada mais tem uma visão trotskista sobre o capitalismo tardio, mas muita gente usa o capitalismo tardio a partir do Gerschenkron, certo? Quer dizer, que faz uma discussão com Rostov sobre os formatos, as etapas de desenvolvimento dos países. E essas etapas, certo? Quer dizer, qual é a briga do Gerschenkon com Rostov, certo? Quer dizer, Rostov vê o desenvolvimento do capitalismo nos países o desenvolvimento da industrialização dos países, ou o desenvolvimento dos países, simplesmente, com uma série de etapas que vão simplesmente se sucedendo, certo? E que são as etapas um pouco da Inglaterra. Então, quando eu disse que esses autores no Brasil, eles querem saber como é que foi mais ou menos a industrialização brasileira, e eles pegaram a ideia de como se desenvolveu a industrialização inglesa, eu cometi um erro aqui, certo? Quer dizer, eu não posso dizer só isso. Eles vão além disso, e aí o Gerschenkon é importante. Eles vão ver como que a Inglaterra fez, então a formação do trabalho assalariado, a formação disso, a formação daquilo, todas aquelas histórias, mas quando eles vão olhar para o Brasil,
né, eles vão dizer, olha, esse Brasil é um capitalismo tardio, né? A Inglaterra foi o capitalismo originário, né? Então é tardio, né, não só porque é 150 anos depois, né, ou 100 anos depois, seja, né, mas porque em condições completamente diferentes do capitalismo originário. E qual é a diferença entre o capitalismo tardio e o originário? O problema do tardio é que o originário já existe, certo? Quer dizer, quando a Inglaterra se industrializou, não tinha outra Inglaterra. Agora, quando o Brasil se industrializa, tem a Inglaterra, tem os Estados Unidos, tem a Alemanha, tem sei lá mais quanta gente. Então eu não posso copiar. Né? Eu posso ver as etapas, eu posso fazer perguntas, etc., mas ele não é uma cópia, não pode ser. Faça como nós fizemos. Eu não posso fazer como eles fizeram, porque eles existem. Né? É óbvio que a questão da proteção à indústria é uma questão importante para o Brasil, né? Porque tem que concorrer com a indústria já desenvolvida dos outros países. Então, o capitalismo tardio, porque é feito em outras condições, em outras historicidades, em momentos depois, né, aonde, né, a fase do capitalismo é diferente, aonde os capitalismos originários, se você quiser, o capitalismo de segunda leva, que é o alemão e o americano, já existem. Então, o capitalismo brasileiro é diferente, né? Enquanto que a Inglaterra teve que ver lá com o feudalismo, o Brasil teve que descolonizar-se, vamos dizer assim. Né? Ele vai se industrializar quando eu já estou na terceira revolução industrial, ou na segunda, sei lá qual foi, tá certo? Quer dizer, aonde eu não tenho mais pequenos comerciantes ou grandes ou casas de importação, exportação, ou, enfim, indústrias, né, com tamanho. Eu estou falando hoje já com Standard Oil em cima, né, com o grupo Krupp em cima, né, certo? Com todas essas grandes empresas jogando o jogo, certo? Quer dizer, né, então não é a mesma coisa. Né? Eu posso ver como que as coisas aconteceram, mas quando o Brasil está fazendo isso, todos os outros já são industriais, certo? Então, as etapas tem que tomar cuidado com isso. Então, essa é a ideia de capitalismo tardio, né? Tardio, porque depois, é óbvio, certo? Quer dizer, mas tardio porque as condições não são as mesmas. Né? Então, isso também refaz a historicidade, a história das coisas. Né? Então, eu tenho, né, até, como eu estava dizendo, até 1900 até formação ao fim da escravidão, certo? E mesmo depois, certo? Quer dizer, como eu disse, os anos 30 são momentos importantes, inclusive, para o pessoal do capitalismo tardio. Né? Era um momento fundamental para o pessoal da CEPAL, mas para o capitalismo tardio também é um momento importante. Né? É onde, certo, vamos dizer assim, a indústria começa a largar os seus laços, né? Corta o cordão umbilical com a agricultura, certo? Quer dizer, né? E depois disso você vai tendo que se consolidar, certo? Vai ter a fase mais de industrialização mais pesada, com o grosso dos setores de intermediários e bens de capital. Então, você vai refazer um pouco toda a periodicidade e recontar um pouco a história da indústria, olhando um pouco a formação do capitalismo no Brasil, né? A formação da industrialização no Brasil, olhando um pouco para como se deu a industrialização em outros lugares, mas tendo a clareza, certo, das particularidades da constituição da indústria no Brasil, né, quando ela ocorre, que ela ocorre no momento onde vários outros países já são industriais, concorrentes, onde certas tecnologias já nem existem mais, outras são mais modernas, exigem capitais muito maiores, exigem o papel do Estado, exige sistemas financeiros mais bem montados, etc. Né? Então, qual que é um pouco a ideia agora do capitalismo tardio em si, certo? Quer dizer, então, não tem dúvida, certo? Quer dizer, de que, a priori, a tese da exportação liderando a industrialização tem a sua razão. Né? Então, eles não têm como não. Né, está certo, vamos dizer, sem ideia de que o desenvolvimento industrial foi fruto de um processo, né, aí usando mais o linguajar da própria Unicamp, né, foi fruto de um processo de acumulação de capital que se dá no setor exportador, no setor cafeeiro. Né? Então, é o setor cafeeiro que vai fazer expansão do mercado doméstico, certo? Né, a demanda vai ser da indústria vai ser direta ou indiretamente fornecido pela indústria, pelo café, desculpa. Né? Então eu tenho
o café demandando coisas diretamente para a indústria, né, as máquinas de beneficiar, as ferrovias e tudo que vem junto, mas, evidentemente, é o café que gera renda e que gera, vamos dizer assim, mercado nesse sentido. Né? É o café, certo, que também que promove uma série de modificações que são importantes para a industrialização, principalmente as mudanças no mercado de trabalho, né? O fim do trabalho assalariado é uma questão que se discutiu, o fim trupa do trabalho escravo não é uma questão que se discutiu por conta da industrialização, é uma questão que se discutiu dentro da cafeicultura, né? E mesmo a imigração, mesmo que tenha tido imigrações urbanas diretas, certo? Uma boa parte do processo migratório também é fruto da expansão cafeeira. Então, a expansão cafeeira está na raiz dessa história. E o capital industrial, né, o capital aplicado no setor industrial, teve uma origem, né, não pode ter outra origem que não a origem no capital cafeeiro. Né, no grande capital cafeeiro, se vocês quiserem, certo? Mas é um processo de diversificação do capital cafeeiro. Então, quer dizer, talvez eu pudesse ter alguma fonte diferente, se você dissesse que a industrialização brasileira é feita por multinacionais, né, é feita com um capital estrangeiro, a gente poderia talvez ter alguma visão diferente. Né? Mas não que não exista participação do capital estrangeiro na origem da indústria brasileira, né, e nem na expansão, é óbvio que existe, né, mas eu não posso dizer que a industrialização brasileira é fruto das multinacionais ou do capital externo. Né? Ele existe, não é desimportante, mas não é o fundamental. Né? Então, só tem um lugar para vir o capital industrial brasileiro. Se não vem de fora, só pode vir de dentro, é óbvio. Né? E se vem de dentro, não tem outro lugar no Brasil. Né? Talvez não venha diretamente da fazenda de café, mas vem da enturragem da fazenda de café. Vem do comércio que o café gera, vem do sistema financeiro que o café gera. Então, na verdade, a história é que o café gera um volume de capital, se acumula um volume de capital, e esse capital ele se diversifica em várias ações, em várias áreas, no comércio, no sistema bancário, nas grandes empresas públicas, né, e também na indústria. Né? Aí você pode dizer, mas nem todo industrial é um fazendeiro de café, ou é primo, ou é sobrinho do fazendeiro de café. É verdade. Né? Tem uma discussão importante sobre quem é o industrial. Então, existe sim, né, o sobrinho do Prado, certo? Tem sim pessoas muito próximas aos cafeicultores. Né? Principalmente se você imaginar a cafeicultura nesse grande capital cafeeiro, composto então por banqueiros, por donos de ferrovias, etc. Né? Esse grande capital cafeeiro, né, você tem industriais nessa história. Mas você também tem, você vai dizer, olha os Matarazzo. Né? O Matarazzo é um estrangeiro. Né? Não confunda o Matarazzo sendo um estrangeiro com as empresas Matarazzo sendo formadas por capital estrangeiro. Né? É verdade que o Matarazzo veio para o Brasil com alguma grana, não é um cara pobre, né? Mas ele não veio com dinheiro que formou as empresas Matarazzo. Né? Não é, né? Ele não veio como representante das empresas Matarazzo na Itália e estabeleceu elas aqui no Brasil. Ele veio aqui com dinheiro para montar uma fábrica de. E ainda perdeu a parte dos seus bens no próprio desembarque. Né? Fazer uma fábrica de banha, para criar algumas coisas, e ele acabou se montando em cima. Mas, né, todo esse trabalho que ele teve vai se expandindo dentro, né, do capital cafeeiro de novo. São raras, de novo, as empresas estrangeiras, de fato. Vai ter algumas empresas de alimentos, a Swift Armour, na área de carnes, você vai ter algumas empresas de mineração, você vai ter algumas empresas siderúrgicas, etc. Mas, em geral, vamos dizer assim, de novo, o capital industrial é uma extensão, um vazamento, uma parte do capital cafeeiro que se desprendeu. Né? E que foi, ao longo do tempo, ganhando autonomia. Né? Então, essa é uma parte fundamental dentro da tese da Unicamp, certo? Quer dizer, o capital que está na indústria, que está aplicado no setor industrial, a origem dele não pode ter outra origem a não ser o próprio café e o seu entorno, vamos dizer assim. Né? O capital que se desenvolveu no Brasil nasce a partir do crescimento do café,
Talvez, enfim, se você olhar para o Nordeste, você vai ter algumas indústrias têxteis que é um pouco diferente, etc. Mas o grosso, São Paulo, Rio, certo? Quer dizer, Minas, etc., é essa história. Né? Mesmo os agentes principais, né, os capitães de indústria, os grandes industriais brasileiros, certo? Nem todos são antigos fazendeiros de café ou filhos deles, certo? É verdade. Né? Eu tenho muito imigrante e eu tenho muito o fazendeiro, eu tenho alguns fazendeiros também. Esse imigrante, certo? Quer dizer, note que um exemplo como o Matarazzo, certo? Ele acumulou capital justamente nas rebarbas do café, certo? Quer dizer, na produção de alimentos, na produção, no caso de óleo, né, de banha, e depois ele vai aumentando. Eu tenho vários desses imigrantes que se estabeleceram no Brasil, por exemplo, que eles eram representantes comerciais de empresas europeias, né? Então ele era o representante aqui no Brasil da empresa que produziu o produto X. E ele vendia esse produto X aqui no Brasil. Né? Então vendia, ele era um importador, e na verdade, muitas vezes ele fazia também o que a gente, grosso modo, poderia chamar de assistência técnica. Aí nessa hora de fazer assistência técnica, ele tem que fazer um conserto aqui, ele tem que fazer um conserto ali, ele tem que refazer a rebimboca da parafuseta de não sei do que. E nessa hora, certo, ele vai, né, se aperfeiçoando aqui e acolá. Ele tem que refazer alguma coisa lá na locomotiva da fazenda da estrada de ferro. Não vai dar para o tempo todo ele ficar trazendo, vamos dizer assim, os rebites ou os pregos ou as taxinhas, sei lá o que, certo? Quer dizer, os parafusos, etc., o tempo todo importando esse troço. Ele fala, olha, uma hora ele monta lá uma biboca, tá certo? Quer dizer, que faz com que ele seja capaz de construir ou de montar parafusos, montar rebites, montar porcas, enfim, alguns rolamentos, talvez, para não ter que importar o tempo todo, quando ele tem que fazer essas ações de assistência técnica aos que compraram aqueles produtos. Se você olhar muito da origem de grandes empresas hoje, de bens de capital, principalmente aqui do interior de São Paulo, certo? Tem essa origem. São antigos, são pessoas, são imigrantes, né? São muitos com nomes italianos até hoje, certo? Quer dizer, e trabalhavam muito nessa parte, vamos dizer assim, de assistência técnica, né? E esse assistente técnico abriu de um lado uma serralheria, né, que abriu do outro lado uma pequena indústria como eu disse, de fazer parafuso, de fazer porca, de fazer alguns trabalhos de tornearia mais simples, certo? Quer dizer, e isso vai crescendo, e algumas delas hoje fazem usinas de cana, certo? Quer dizer, mas note, certo? De novo, essas não são capital estrangeiro, certo? Quer dizer, o cara é estrangeiro, o cara veio aqui, tem uma capacidade técnica, etc., talvez, e ele montou uma biboca aqui, certo? Quer dizer, que cresceu, certo? Às vezes não era tão uma biboca tão pequena, certo? Mas não era a empresa que vendia o produto aqui que se estabeleceu aqui, certo? Existem esses exemplos, certo? Mas não é o grosso disso, certo? Quer dizer, né? Então, essa é um pouco a ideia do capital original e dos capitalistas originais, né? Então, esse é um lado da coisa. Né? O outro lado da coisa, na Unicamp, na tese do capitalismo tardio, é que, então, o café, né, puxa a indústria. Né? É dele que nasceu os imigrantes, é dele que nasceu o mercado, é dele que sai o dinheiro, certo? Quer dizer, mas, por outro lado, o café também ele entorpece, ele dificulta, ele impõe limites ao crescimento da indústria. Né? Então, o pessoal do capitalismo vai dizer, existe uma relação contraditória, ou se você quiser, não linear, entre café e indústria. Tem esse lado positivo que a gente viu, certo? Quer dizer, mas existem os outros lados, né? Essa imposição de limites, a autonomização, o crescimento da própria ideia de indústria. Né? São os cafeicultores que estão no poder, em geral, ou que dividem o poder com outros grupos. O setor industrial ainda não é visto como um setor importante. A gente não está numa economia desenvolvimentista aqui, certo? Quer dizer, então,
a prioridade da política econômica é a defesa do café ou dos interesses limítrofes ao café. Se a indústria entrar nesses interesses limítrofes ao café, pois bem, mas se não, não, e dane-se, tá certo? Quer dizer, né, a ideologia ainda é que o café é o elemento-chave, a indústria é um artificialismo para muita gente aqui. Né? A indústria é uma coisa né, que veio meio mas não é a essência. A essência do Brasil é a sua vocação agrária, certo? Quer dizer, muitos cafeicultores, inclusive, defendem isso e levam isso para o governo. Né? Então, esse café, ele impõe limites. E que limites são esses, certo? Quer dizer, limites, por exemplo, agora, como eu disse, de política econômica, certo? Quer dizer, eu não tenho um Estado a favor da industrialização até, no mínimo, 1920, certo? Quer dizer, depois da guerra, talvez você tenha alguma mudança nessa visão, certo? Quer dizer, mas até então não. Então, o crescimento da indústria vai depender do tamanho desse vazamento, certo? Quer dizer, o apoio à indústria vai depender do momento. Tem horas que pode ser, mas se não puder, não vai ter, certo? Quer dizer, né? Então, esse crescimento do café, da indústria, vai depender da capacidade de importação, vai depender da geração de mercado, vai depender de de certos elementos que o café dá, mas também impõe certos limites. Tá? Então, essa industrialização não tem autonomia, certo? Quer dizer, para um monte de gente no capital, da tese do capitalismo tardio, desculpa, vem a questão dos limites, inclusive também nos setores que a indústria se desenvolve. Para vários autores aqui do Unicamp, originais, pelo menos, a industrialização que se desenvolvia durante a Primeira República é, no máximo, a industrialização de bens de consumo, né, em geral não duráveis, e muito pouco de duráveis, certo? De duráveis mais móveis, etc., mas existia, vamos dizer assim, um certo limite ao tipo de industrialização. Então, eu não tenho uma indústria de bens de capital. O que vai se mostrar um erro da tese do capitalismo tardio. Né? Essa é uma das correções que se fazem. Efetivamente, existiu um crescimento, mesmo na Primeira República, de uma indústria que vai além de bens de consumo mais não duráveis, etc. Né? Mas também não é uma industrialização de bens de capital à torta e à direito, certo? Quer dizer, é diferente do que o João Manuel dizia, que não existia bens de capital, certo? Mas também não quer dizer que era só bens de capital, certo? Quer dizer, né, mesmo o setor de bens de capital é pequeno, certo? É diminuto. Então, existe um limite, certo? Quer dizer, então, a relação entre o café e a indústria, ela nasce, bebe, ela tem, vamos dizer assim, a origem, a sua mãe é o café, certo? Mas ela tem que desmamar, certo? Ela tem que desmamar ao longo do tempo. Ela tem que cortar o cordão umbilical. Isso nos anos 30 é um momento importante. O capitalismo tardio, o Furtado reconhece. Né? Os anos 30 são o momento do corte do cordão umbilical entre o café e a indústria. Onde a indústria começa a andar mais autonomamente, mais sozinha, mais livre, certo? Quer dizer, fez seus 18 anos, vamos dizer assim, e vamos para a vida. Mas até então, certo? Tinha uma grande dependência do café, do ponto de vista de político, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de extensão de mercado, do ponto de vista das relações intersetoriais do café, da indústria, etc. Né? Então, essa é um pouco a visão do capitalismo tardio, certo? Quer dizer, existe uma relação, obviamente, positiva entre café e indústria, certo? Mas também existem alguns lados negativos, certo? Mas vamos botar dessa forma os lados limitantes dessa relação entre o café e a indústria. Tudo bem? Então, aqui um pouco a fábrica de postes, etc. Mas, enfim. Então, deixa eu ver com vocês aqui um pouco, deixa eu interromper um pouco, vamos ver se a gente faz um breakzinho aqui, se vocês têm algum tipo de pergunta ou alguma coisa assim. A gente já deu uma horinha aqui, vamos dar uma brecada. Vocês têm alguma questão? Sem pergunta.
Vamos fazer o seguinte, vou dar uns 5 minutinhos só para a gente dar um break aqui, certo? Porque eu estou precisando tomar alguma coisa que eu estou ficando com a garganta seca aqui. A gente... São 20 e 11, 10 minutos. Beleza, Nico. Então, 20 e 20 eu volto, beleza? 20 e 20 a gente volta. Eu vou estar aqui ainda. Se vocês quiserem ir conversando, eu vou estar. Só vou sair aqui para pegar um café e uma água. Tanto falando de café, eu tomo um cafezinho. Então, quem quiser aí, vou só desligar a câmera, porque fica meio chato. Né? Mas vocês podem falar aí que a gente conversa um pouco.